Cheguei da caminhada faz pouco tempo. Hoje eu consegui caminhar 1h45 e 45 minutos. Já estou indo muito bem, apesar de que faz poucos dias, acho que é 4 a 5 dias que eu comecei a caminhar, porém eu já sinto algo muito legal, algo muito top. E eu quero falar aqui sobre o Espírito Santo, o capacitador, inclusive a lição da escola dominical. E é um assunto muito legal, um assunto muito top. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas. Eu amo falar sobre o Espírito Santo, o Paráclito de Deus. E vamos passar aqui alguns minutos comentando sobre este assunto. O Espírito Santo, na realidade, ele é dado ao crente, é uma dádiva de Deus, no momento em que ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ele recebe aí o Espírito Santo como selo na sua vida cristã. Mas o derramamento do Espírito Santo, que é uma profecia do profeta Joel, refere-se justamente à experiência divina, né? Do batismo com o Espírito Santo, subsequente à salvação, que é o revestimento de poder que o Senhor Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na realidade, todos os salvos, todas as pessoas, elas possuem o Espírito Santo, as pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, não importando que ela seja pentecostal ou não pentecostal, porque existem as igrejas tradicionais que elas não explicam o batismo com o Espírito Santo conforme nós, os pentecostais, explicamos. No Pentecostes, os discípulos eles foram envolvidos pelo poder de Deus, eles foram revestidos pelo poder de Deus de tal forma que passaram a falar em outras línguas, e ali houve o derramamento do Espírito Santo, muito embora que aquelas línguas que foram derramadas no dia de Pentecostes, presente ali 14 nações, as pessoas ouviam-nos falar em seus próprios idiomas, em suas próprias línguas, e ali foi um fenômeno sobrenatural para que houvesse a propagação do Evangelho, o que é diferente das línguas de 1 aos Coríntios, capítulo 13. E além disso, o Espírito Santo ele concede à pessoa dons específicos. E esses dons eles têm um objetivo, conforme mencionados em 1 Coríntios capítulo 12, que existe a diversidade dos dons, porém o Espírito é o mesmo, agindo tudo em todos para um fim proveitoso. Ele reparte os dons espirituais. E é este assunto que nós iremos ver aqui. E depois disto derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os ossos os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Nós vemos aí o profeta Joel falando sobre isso no capítulo 2 e no versículo 28. E é muito importante nós observarmos esse texto, né? A teologia do texto, pela visão pentecostal, dá ênfase de que Deus toma a iniciativa. Eu derramarei. Quem realmente derrama do Espírito Santo é Deus. E Jesus, ele viveu aqui na terra, esteve aqui na terra, ele disse: eu vou embora, mas eu deixarei outro Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele não está restrito ao grupo da elite da igreja, aos sacerdotes, aos profetas, aos oficiais, mas há uma universalização da presença do Espírito Santo em todos os crentes, em todas as pessoas, como eu já falei, que aceitam a Cristo como Salvador. Toda carne não significa automaticamente. Todas as pessoas do planeta, evidentemente, vão ter a experiência de receberem, de terem esse alcance amplo, e inclusive do Espírito Santo, que não vem pela posição social, não vem pelo título teológico, não vem pelo conhecimento que a pessoa tem, porém é o cumprimento, né, o cumprimento, né? Eu falei cumprimento, é o cumprimento da profecia de Joel.
e que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa realmente de alcance, de abrangência universal, toda a carne. Inclusive hoje nós temos os católicos carismáticos, e você pode perguntar assim, uai, mas o Espírito Santo é derramado sobre eles também? Vai questionar com Deus, não comigo. E à luz de Atos capítulo 1, 8, é necessário realmente nós observarmos o propósito desse derramamento do Espírito Santo, que não é levar os crentes apenas a terem um contato com os dons espirituais ou falar em línguas, mas para o serviço, mas para a evangelização. Eu derramarei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis as minhas testemunhas. Naquela época, a palavra testemunha significa mártires, né? Nós vemos muitos mártires da igreja, o primeiro mártir da igreja foi Estevão, mas na realidade, do mesmo modo, o derramamento do Espírito Santo não tem por finalidade de produzir no pregador uma atuação performática, ou mesmo teatral, no momento da pregação, como se eu falar em línguas nesse contexto, ou tornar-se mais espiritual diante da igreja. Na realidade, devemos muito falar em línguas durante a pregação, porque é claro que nós, os pentecostais, falamos, mas, no entanto, não adianta falar em línguas se as pessoas não entendem. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. E nós vemos então o Espírito Santo aí, a promessa do derramamento do Espírito Santo, que a antiga aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, atuava na vida das pessoas. Havia o Espírito Santo no Antigo Testamento, logo desde o início de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia do Espírito Santo, né? A Bíblia, ela mostra realmente a palavra de Deus na vida das pessoas e o Espírito Santo atuando na vida das pessoas de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. É o Espírito Santo quem conduz o pecador, né? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito Santo, ele está na vida das pessoas. Aí nós vemos no Velho Testamento, ele vinha sobre as pessoas, mas não permanecia. Só após o Pentecoste é que o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou dessa nova dispensação, desse derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E nós vemos na nova aliança essa promessa que foi registrada em todos os evangelhos, Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas capítulo 3, versículo 16, João capítulo 1, versículo 32 e versículo 33, e na profecia sobre toda a carne aponta realmente para uma abrangência universal. O Antigo Testamento apresenta-nos o Espírito Santo como aquele realmente que atua de um modo contínuo na preservação da vida, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre a fonte do abismo. Lá no livro de Gênesis fala sobre isso, né? E nós vemos também o Espírito Santo na vida dos profetas, sacerdotes e reis, e o Senhor encheu Bezaleel com o Espírito Santo para que ele pudesse executar a obra do tabernáculo, dando-lhe capacidade, dando-lhe habilidade, dando-lhe inteligência, dando-lhe conhecimento, e ele era cheio do Espírito Santo. Vocês observem aqui que Bezaleel, cheio do Espírito Santo, não falava em línguas. Não fala dos dons, né, lá de Coríntios. Porém, ele tinha realmente esse dom, ele teve o enchimento do Espírito Santo com inteligência, com sabedoria, para que pudesse ali construir, executar a obra do tabernáculo. Nós vemos os juízes, em tempos de crise, em tempos de opressão, o Espírito Santo estava sobre a vida deles de uma forma muito especial, ensinando-os, capacitando-os na liderança, guerrear e livrar Israel. E o texto bíblico destaca realmente uma atuação relacionada a essa necessidade histórica e um chamado específico da libertação do povo de Israel. Nós observamos, por exemplo, Otoniel, Gideão, Jefté e Sansão, pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Então vocês observem que esse enchimento do Espírito Santo estava no Antigo Testamento.
realeza e governo, Saul recebeu a unção do Espírito Santo em conexão com a unção, com sua unção para o reinado. E isso realmente ele foi capacitado aí na sua realeza, no seu ofício real. No entanto, depois nós observamos que houve a rejeição, porque a Bíblia afirma que o Espírito Santo se retirou da vida dele. Por quê? Porque ele desobedeceu, ele continuou em desobediência, então o Espírito Santo se retirou da vida dele, e é triste quando o Espírito Santo se retira da vida de alguém. Vemos, no entanto, Davi, que recebeu o Espírito Santo desde o dia de sua unção para reinar, e Davi ele fez grandes proezas, muito embora que Davi também teve a sua vida de erros, de grandes fracassos, isso mostrando-nos que nós somos seres humanos, que nós podemos fracassar a qualquer momento. Porém, Davi, ele buscou o perdão de Deus. No Salmo 51, nós vemos Davi suplicando o perdão de Deus e reconhecendo o seu erro e pedindo ao Senhor: não retires de mim o teu Santo Espírito, nem me lances fora da tua presença. Sobre os profetas, nós observamos o Espírito do Senhor que vinha sobre eles, que eles anunciavam a palavra de Deus com muita veemência, e a Bíblia mostra realmente na vida dos profetas a atuação do Espírito Santo. Portanto, o que nós podemos dizer? Que o Antigo Testamento é uma plataforma, é um prelúdio realmente essencial, indispensável na discussão sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós vemos os eventos que acontecidos, né, no dia de Pentecostes, em Atos no capítulo 2, aí nós temos o clímax do cumprimento da promessa de Deus, do derramamento do Espírito Santo, envolvendo ali aquelas pessoas que eles tiveram ali o quê? A inauguração da igreja, podemos dizer, da era do Espírito Santo. E duas passagens super importantes nós podemos destacar aqui, que é Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27, e Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. A passagem de Ezequiel nos fala sobre essa água sendo purificada de todas as imundícies espirituais, e continua dizendo que o Senhor removerá o coração de pedra, colocará um coração de carne, que é um coração sensível à voz do Espírito Santo. Logo, a presença do Espírito Santo na vida de alguém, na vida de uma pessoa, leva essa pessoa, em primeiríssimo lugar, a ter o seu caráter transformado, a ter a sua vida transformada, a ter a execução, a ação do fruto do Espírito na vida dela, porque o falar em línguas ou os dons espirituais não significa fruto. Fruto é outra coisa completamente diferente, que fala do caráter cristão. E nós vemos essa promessa aí claramente associada ao conceito de regeneração, e a regeneração é nascer da água, é nascer do Espírito de Deus, é ter uma experiência com o Senhor, e é uma transformação que acontece na vida da pessoa, é o novo nascimento em execução, e esse novo nascimento implica em arrependimento, implica em novidade de vida. A palavra de Deus nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo agora se fez muito novo. E a profecia de Joel é bem diferente de Ezequiel. Ela não fala sobre transformação interior, estilo de vida alterado, ou a atuação do Espírito Santo. Em vez disso, o Senhor diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Portanto, a profecia tem se cumprido dia após dia, momento após momento, mas dessa forma nós podemos observar que em Joel os resultados dessa atuação do Espírito Santo são bem diferentes daquilo que nós vemos em Ezequiel. Eles são dramáticos e carismáticos por natureza, e na profecia de Joel o Espírito vem sobre o povo de Deus, em primeiro lugar, para lhe dar o poder de profetizar, de anunciar a palavra de Deus. E isso está muito evidente no dia de Pentecostes, que os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, Atos 2,14, eles não foram regenerados por aquela experiência.
ok? Mas desse modo nós precisamos entender essas diferenças maravilhosas, substanciais, entre as profecias de Ezequiel e entre as profecias de Joel. Ezequiel fala de limpeza, fala de um novo coração, de um novo conserto, de uma mudança interior, de uma mudança moral, de uma mudança de caráter, realmente de uma transformação interior. E Joel fala de capacitação, de profecias, de sonhos, de visões, o Espírito derramado de uma forma sublime e maravilhosa, conforme Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, para um objetivo, para um fim proveitoso. E aí nós temos uma ação sobrenatural. O derramamento do Espírito Santo ele vem acompanhado de grandes manifestações, que são manifestações visíveis, são manifestações sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, o versículo 28. E aí as profecias, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, essa profecia, gente, é diferente de pregação. Tem o dom de profecia, que é a pessoa ser usada por Deus através dos dons espirituais. E eu posso afirmar isso com toda segurança, com toda clareza. Eu sirvo ao Senhor aos 12 anos de idade. Eu sou de origem lá de Pernambuco, lá de Recife, da Assembleia de Deus de Recife, em que até hoje existem pessoas super usadas por Deus. Tenho muitas saudades lá de Recife, abrindo um parênteses aqui sobre isso, porque realmente é um povo que ora, é um povo que busca a presença de Deus, é um povo realmente que o ciclo de oração começa às 9 da manhã e vai até 4 da tarde, e existem curas, milagres, profecias, revelações. Os dons eles não cessaram, para alguns cessaram, mas os dons eles continuam aí presentes. E o escritor aos Hebreus, ele corrobora com essa afirmação ao declarar: há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, de várias formas aos nossos antepassados. Então o Espírito Santo ele atua na vida de cada pessoa de acordo com essa entrega da pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu preciso até voltar às minhas origens de mais oração, porque antes eu orava mais do que hoje. Eu orava nos montes, eu vivia uma vida de jejum, de oração, e através da minha vida muitos milagres aconteceram. Uau, você mudou? Mudei sim, mas eu preciso retomar essa atitude, eu estou retomando, Deus está me abençoando, Deus está me ajudando. Eu fui missionário, eu sou missionário porque eu continuo pregando a palavra de Deus, eu continuo ensinando a palavra de Deus, independentemente de placa de igreja, porque eu não prego uma placa de igreja, porque Jesus, primeiro, ele não fundou nenhuma religião. Ele nos trouxe um evangelho genuíno, um evangelho de amor, de compaixão, de misericórdia, um evangelho de acolhimento, um evangelho inclusivo, não um evangelho que lança fora as pessoas. E eu preciso aprender com Jesus cada dia. O que muda no derramamento prometido e o que faz de Pentecostes um marco da história da redenção não é a existência das profecias ou dos sonhos ou das visões, como nós realmente temos falado. Esses meios já eram conhecidos nas Escrituras. O que muda é realmente o alcance, é a manifestação do Evangelho. O Evangelho vai sendo espalhado e acompanhando os sinais, e Marcos fala dos sinais, que estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Eu vou ler aqui, deixa eu buscar o texto aqui. Marcos capítulo 16. Tranquilo aí até agora? Bom dia, bom dia. Campeão valente, eu também sou leão valente. Então, queridos, Marcos, capítulo 16, esse evangelho, ele nos traz realmente falando sobre os sinais que acompanham aqueles que creem na palavra do Senhor. E Marcos escreveu seu evangelho com a finalidade de responder a pergunta: quem é Jesus? O evangelista, porém, não responde com doutrinas teóricas ou discursos de Jesus, ele apenas revela a prática dessa atividade de Jesus, e para que você venha reconhecer Jesus é o Messias, o Filho de Deus,
E nós vemos nesse livro de Marcos, né, que é apenas o começo de uma boa notícia, mas ele nos traz os sinais, deixa eu ver aqui, os sinais que acompanham os que creem, tá? Os sinais que acompanham aquelas pessoas que creem na palavra de Deus, que creem no Senhor, que creem, os sinais que acompanham os que creem, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 18, incluem expulsar demônios, falar novas línguas, proteção contra venenos e serpentes e curar enfermos pela imposição das mãos. Essas manifestações sobrenaturais confirmam, na realidade, o caráter do Evangelho, né? Expulsar demônios, que é a libertação de espíritos malignos em nome de Jesus, falar novas línguas, capacitação para falar em línguas espirituais ou novos idiomas. Mas esse falar em línguas aqui não é porque a pessoa estudou. Estes sinais acompanharão os que creem. Estudar e falar uma língua é outra coisa. E você falar uma língua que você nunca estudou é justamente um milagre do Senhor. Aí nós temos as línguas de Atos dos Apóstolos e as línguas de 1 aos Coríntios. Poder sobre serpentes, proteção especial contra os perigos, imunidade a venenos, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Olivia, olá, que tal? Tudo bem? Buenos dias. Estes sinais são considerados promessas que continuam na vida da igreja até hoje. Eu preciso simplesmente crer, não é? Então vejam, essa promessa para os últimos dias inclui, na realidade, o Espírito Santo na vida da pessoa, e a palavra profética também nos aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei do meu espírito, Joel capítulo 2, versículo 29, e na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao único dos eventos escatológicos, Isaías capítulo 2, versículo 2, e Miqueias capítulo 4, versículo 1. E Pedro, ele identifica Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Então vejam que esses últimos dias começam realmente naquela época, né? Começou naquela época. Aí nós temos Atos capítulo 2, versículo 17, para explicar o que significa a expressão dos últimos dias. O texto nos diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, terão sonhos. Aí nós observamos aqui esses últimos dias também, designando um tempo escatológico, inaugurado publicamente com a exaltação de Jesus e com o derramamento do Espírito Santo. E ali foi um começo de muito glorioso, muito super fenomenal. Deus derramou o seu Espírito Santo. Em primeiro lugar, os últimos dias são um tempo em que Deus habita no meio do seu povo. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, porém não permanecia. Já com a nova aliança, o Espírito Santo estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em segundo lugar, os últimos dias são o tempo do testemunho, da proclamação do Evangelho. Em Atos nós vemos, então, Deus até permitindo a perseguição, porque eles foram espalhados. E a Bíblia diz ser mesmo minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. E hoje nós vemos o Evangelho sendo proclamado de uma forma muito especial. A internet tem nos ajudado bastante. As nossas lives, as minhas lives de outras pessoas alcançam o mundo inteiro, não apenas um grupo daquele momento, porque esta live alguém vai escutar depois, né? Então o cumprimento é o poder para testemunhar, o poder que vem dos céus, o poder que vem do alto, esse revestimento que significa vestir-se como armadura, aponta para uma capacitação sobrenatural, e somos capacitados sobrenaturalmente para anunciarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conforme Batista, 20:26, página 117, assim sendo, o Espírito Santo, no livro de apoio, o pastor Douglas Batista assevera, assim sendo, o Espírito Santo veio com poder do alto para atuar
em múltiplas dimensões, na santificação, capacitando o crente a mortificar a obra da carne, Romanos 8 e 13. No testemunho com ousadia, preparando os discípulos a pregar com intrepidez, Atos capítulo 4, versículo 31. Nos dons espirituais, concedendo graça para realizar sinais e prodígios na edificação da igreja, servindo para fortalecer e expandir o corpo de Cristo. Em suma, historicamente, inaugura a igreja doutrinariamente, autentica a promessa do Pai, mediada pelo Filho teologicamente, e produz a santificação, ao testemunho usado, a manifestação dos dons e a edificação do corpo de Cristo. Então, observe que essa capacitação é dada através do Espírito Santo, capacitando o crente a ser cheio do Espírito Santo, a usar os talentos, a usar os dons para o serviço e para a obra do Senhor, para a obra de Deus. Tranquilo até aqui? E nós temos aí os sinais da descida do Espírito Santo, que foram sinais maravilhosos, foram sinais mirabolantes, e os sinais, eles continuam sim presentes nessa dispensação, nesta nova era. Nós estamos na era da graça, época em que enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas, porém o Espírito Santo ele está presente na vida da igreja, está presente na vida das pessoas de uma forma sobrenatural. E Atos registra, na realidade, os sinais, dois sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo, que é o som, como de um vento veemente e impetuoso, Atos capítulo 2, o versículo 2, e as línguas repartidas como que de fogo. Vejam o barulho e as línguas, né? Por isso que os pentecostais, eles até enfatizam que o batismo com o Espírito Santo, o sinal é falar em línguas, né? Mas eu diria um dos sinais é, na realidade, o falar em línguas. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e visíveis das chegadas do Espírito Santo. O som, como de um vento, simboliza essa presença criadora de Deus, e o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. E Lucas, ele nos enfatiza, né, por essa ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, isto é, forte. E encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram repartidas línguas como que de fogo. Não foram línguas de fogo, tá? Línguas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, que são as teofanias de Deus. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível, de maneira audível, de maneira sobrenatural, de maneira impactante. O termo teofania deriva do grego theos, Deus, e phaino, que é manifestar, aparecer, e refere-se realmente a essa manifestação visível de Deus, Deus ali totalmente presente na vida das pessoas que estavam ali. E a visita de 3 homens a Abraão, nós vemos também uma teofania, a sarça ardente, a coluna de nuvem de fogo, o anjo do Senhor, a manifestação no Sinai. Nós vemos Deus se revela ao povo de Israel através de relâmpagos, através de trovões e através de nuvem, de som de trombeta. São teofanias, são manifestações do Senhor. Características principais das teofanias manifestam-se por meio de sinais visíveis e extraordinários, como nós já mencionamos aí, a nuvem, o fogo, e nós vemos aí a presença do Senhor. A teofania e cristofania, nós observamos no Novo Testamento esse conceito que é super aprofundado, super estudado, e algumas aparições de Jesus ressurreto, como no episódio da conversão de Paulo, ele apareceu a Paulo, são identificadas como cristofanias, ou seja, manifestações glorificadas do próprio Cristo. E essas constituem uma categoria específica de teofania. Lembrei aqui agora de uma revelação
Eu tive um irmão, que esse irmão agora já está com o Senhor. Naquela época, quando eu aceitei Jesus na igreja adventista do sétimo dia, e havia o irmão Nino, que ele foi até o meu padrinho de crisma, né? Acho de crisma ou de batismo na igreja católica. E ele, assim, muito duvidoso, com muita dúvida se seguia o evangelho, se não seguia, ele teve uma revelação que 2 anjos apareciam para ele, e ele dizia assim: mostra-me o caminho da salvação. Aqueles anjos mostravam uma Bíblia e diziam: ó, sigam a Bíblia e não se importe. Eu acredito que ali foi uma manifestação da cristofania para o irmão Nino Barbosa. E nós temos aqui pontos de comparação entre Sinai e o dia de Pentecostes. No versículo 2 a 4, está muito claro que a descida do Espírito Santo foi um evento realmente público. E o primeiro sinal, na realidade, os 3 sinais, o sinal visível, o vento, né, que é o sinal visível, o fogo, o sinal visível, o sinal interno, as línguas, que foram observadas em todas as pessoas que ali estavam no cenáculo. O primeiro sinal era um som similar ao de um vento impetuoso vindo do céu, aquelas pessoas, né, que estavam ali observando, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e isso reviveu o som de quê? O som das trombetas do Sinai, para anunciar os mandamentos. Também pode ser uma alusão ao episódio ali do Vale de Ossos Secos, que houve um grande ruído, profetiza esses ossos. Quando o profeta ali profetizou, houve um grande ruído. E o segundo sinal parecia ser o de línguas de fogo, que distribuídas sobre cada pessoa ali presente, todos os crentes ali presentes. O vento simboliza a chegada do Espírito Santo. O fogo é a sua entrada em cada seguidor, e essa adicional tipologia revive os trovões e os relâmpagos do Monte Sinai, algo tremendo, algo maravilhoso. E o último sinal, nós vemos aí, é o fato de que, como consequência dos 2 primeiros, os presentes começaram a falar em línguas estranhas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O revestimento de poder veio com um sinal específico, falar em línguas, né? E em Atos, o falar em línguas está explícito claramente, né? Está bem claro em 3 registros: Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, capítulo 10, versículo 46, e capítulo 19, versículo 6, implícito em outras 2 ocasiões: Atos 8, 14 ao 7, Atos 9, 17, 18, e dessa forma nós vemos biblicamente o falar em línguas sempre como evidência do batismo com o Espírito Santo, e assim acreditam os pentecostais, nós os pentecostais. As línguas como evidências no Pentecostes, e no dia de Pentecostes, cerca de 120 irmãos falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia, né, que eles falassem. As línguas também como evidência na casa de Cornélio. Nós observamos aí a multidão presente na casa de Cornélio, recebeu também o Espírito Santo, recebeu também o batismo com o Espírito Santo durante a manifestação do Evangelho pelo apóstolo Pedro, Atos capítulo 10, versículo 44. O fato de terem recebido o dom do Espírito Santo manifesta no falar em línguas, Atos 10, 46. Foi um sinal externo que surpreendeu aquelas pessoas que ali estavam, os companheiros circuncisos de Pedro, que resultou, na realidade, em batizar aquelas pessoas, os novos convertidos. Observamos também as línguas como evidência em Samaria. Filipe evangelizou Samaria, e muitos dos samaritanos creram, Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, os convertidos foram batizados nas águas, não tinham recebido o revestimento de poder, Atos 8, 16, Pedro e João foram enviados para orar pelos samaritanos, Atos capítulo 8, versículo 14 ao 15, e eles receberam o Espírito Santo. Vemos também as línguas como evidência em Éfeso. Ao chegar em Éfeso, Paulo encontrou um grupo de 12 irmãos já convertidos, que ainda não tinham recebido
o Espírito Santo. Esse recebido o Espírito Santo significa esse derramado Espírito, né? Atos 9:2. E durante a oração do apóstolo, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas. Atos capítulo 19, versículo 6. E acerca desse episódio, Arrington, 2003, página 739, anota que o batismo com o Espírito Santo é subsequente e distinto da conversão segundo a teologia de Lucas e Paulo. Está bem claro isso aqui que eu estou explicando. Eu sou pentecostal, genuinamente pentecostal, e não vou deixar de ser. Eu creio nos dons do Espírito Santo, no falar em línguas. Eu falei em línguas quando eu estava na Igreja Adventista do Sétimo Dia, fui batizado com o Espírito Santo lá, não permaneci, porque a forma deles acreditarem é bem diferente, ok? Mas eles têm o Espírito Santo? Claro que tem. Só que não dessa forma como nós pentecostais pregamos. E o sinal como evidência do Espírito Santo, nós observamos aqui através da Bíblia, e a Assembleia de Deus, ela afirma taxativamente na declaração de fé das Assembleias de Deus, página 167, 2017, o derramamento do Espírito Santo veio como sinal específico falar em línguas, Atos 2:4, e essa experiência repete-se na vida da igreja. Gente, é uma experiência sobrenatural, é algo sobrenatural. Talvez você que está aí na live, nós temos aí alguns coraçõezinhos, muito obrigado, tenha tido essa experiência, tenha passado por essa experiência, e se não passou, o Senhor quer te encher do Espírito Santo, né? E essa extensão dessa promessa do batismo com o Espírito Santo, nós observamos que ela espalha-se dia após dia, momento após momento. Nós vemos na casa de Cornélio, a regeneração aconteceu pela fé em Cristo, e o batismo com o Espírito Santo precedeu o batismo nas águas. Atos 10, 44 ao 46, em Samaria e Éfeso nós vemos também aí o derramamento do Espírito Santo. A bênção do batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, reconhecível, audível, visível, e nós observamos o Espírito Santo agindo na vida das pessoas de uma forma sobrenatural. Aí o Espírito Santo vem e distribui os dons, que são diversos, são muitos os dons, e a Trindade participa, a Trindade inteira, o Espírito Santo distribui os dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, o Filho dirige os ministérios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5, o Pai opera os resultados, 1 Coríntios, versículo 6, e aí essa pluralidade dessa manifestação dos dons espirituais, dos ministérios, que são distribuídos pela Trindade Divina, e esses dons são meios pelos quais o Espírito Santo vai revelando o seu poder, a sua sabedoria, né, através dos instrumentos humanos. E os dons do Espírito Santo devem distinguir-se do dom do Espírito Santo. Os primeiros descrevem as capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para justamente a execução do ministério, para o serviço, para a evangelização, para você visitar, evangelizar, fazer a obra do Senhor, né? E há pelo menos 4 posições que eu quero falar aqui rapidamente em relação aos dons dentro da igreja. Os sensacionistas, que são aquelas pessoas que acreditam que os dons de sinais registrados em 1 Coríntios capítulo 12 foram somente para aquela época. Para os sensacionistas, esses dons não são contemporâneos, não estão disponíveis na atualidade. E também os ignorantes, que são aqueles que não conhecem nada sobre dons, e Paulo orienta que não sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Os medrosos são aqueles que têm medo dos dons, aqueles que têm medo dos excessos, medo de cair em extremos. Na realidade, existe muito extremismo, existe muita banalização aí, existe muita falsificação, mas se existe a falsificação é porque existe a verdade, né? E existem os que creem na contemporaneidade, que são aquelas pessoas
que creem que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo aos crentes do passado, eles continuam atuando na vida das pessoas. Eu também creio assim. Acredito que esses dons, que são capacitações dadas pelo Espírito Santo, não são para ostentação pessoal, mas para o serviço, para a edificação, para a glorificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo ele distribui para a igreja os dons com um propósito, são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito Santo. E nós temos aí a finalidade específica dos dons, que é nos proteger dos perigos espirituais, nos capacitar, nos transformar e nós fazemos a obra do Senhor. Precisamos, portanto, crer nos dons do Espírito Santo, né? E à luz das Escrituras, os dons espirituais, eles promovem a edificação do corpo de Cristo, eles fortalecem, eles trazem aperfeiçoamento para o serviço, para a obra do ministério, ele capacita o crente, dá poder para a pessoa testemunhar. Aqui nós temos várias referências bíblicas, mas eu não vou citar. Habitar na igreja através da evangelização, os crentes eles são levados a testemunhar, e como igreja do Senhor, eu preciso evangelizar, eu preciso sair das quatro paredes e anunciar a palavra do Senhor. Quem tem o Espírito Santo tem a visão do mundo perdido, né? Conduz o crente a glorificar o nome do Senhor. Os dons não são para a nossa glorificação, não são para que nós possamos aparecer, mas para que Cristo ele seja glorificado em nossas vidas. E a confirmação da palavra de Deus através dos sinais, através dos dons, como eu já falei no início, que estes sinais seguirão aos que creem, e fortalecer o nosso crescimento espiritual e o crescimento da obra de Deus, levar-nos a um caminho de amadurecimento, de conhecimento e de inteligência espiritual, e tornar realmente cada membro da igreja um trabalhador na seara do Senhor. Se todos os crentes pudessem compreender isso, a igreja teria bastante gente e não sairia tanta gente. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que saem da igreja, essas pessoas tiveram uma pouca experiência com Deus, mas nós precisamos visitar, nós precisamos ensinar a essas pessoas que Deus ele atua, que Deus ele faz, que Deus ele opera, que Deus ele capacita. E concluindo aqui, queridos, o Espírito Santo ele é o agente capacitador, né? Ele nos capacita, ele capacita todas aquelas pessoas que creem em Jesus, desde o Pentecostes até o presente momento. O Espírito Santo ele permanece agindo, batizando, convencendo as pessoas, levando as pessoas a terem uma experiência com o Senhor, e nós precisamos dos dons do Espírito Santo para que a igreja do Senhor tenha essa consolação, essa edificação e multiplicação. Mas é necessário nós compreendermos que que não devemos confundir o sinal com o propósito. Falar em línguas é uma evidência física, mas o propósito do Espírito Santo, na realidade, é capacitar o crente a proclamar as verdades eternas, a proclamar o Evangelho, a proclamar a palavra do Senhor. E esta é, inclusive, a lição que vai ser passada na escola dominical. E aqui eu concluo dizendo: seja cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo é você entender o que o Senhor ele quer na sua vida, ele quer contigo. E ser cheio do Espírito Santo é algo maravilhoso, é algo especial, e que nesta manhã você possa ter compreendido esta explicação e entregar a tua vida ao Senhor de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa. E o que aconteceu no Pentecostes, na realidade, continua acontecendo hoje em nossas vidas. Cada momento, cada dia, nós precisamos entender que o Pentecostes é realmente algo necessário para que nós possamos pregar a palavra do Senhor, evangelizar, amar as pessoas, entender que Deus
está nos capacitando com algo maravilhoso. E Lucas, ele realmente nos apontou, né, a profecia de Joel, que previu que um dia em que o Espírito Santo realmente seria derramado sobre toda a carne, derramado sobre todas as pessoas. E a vida é agora, e nós precisamos desse poder de Deus, desse mover do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma sobrenatural. Mas tudo isso acontece não porque nós somos bonzinhos, mas é porque o Senhor é bom em nós. É porque a justiça de Cristo foi imputada em nós, né? Quando vocês ouviram e creram na palavra de verdade, o evangelho que os salvou, vocês serão selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14. E Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito Santo. Romanos 8, 23 diz, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Portanto, a habitação do Espírito Santo de Deus é outra primícia maravilhosa, porque o Espírito Santo é uma amostra, é uma garantia, é uma segurança. Ele nos capacita realmente a fazermos a obra do Senhor. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você possa nesta manhã dizer, seja bem-vindo Espírito Santo. Que é um poder maravilhoso, né? É um poder especial, é o poder de Cristo em nós, a capacitação do Espírito Santo para que você possa fazer a obra do Senhor. Portanto, que Deus ajude a todos. Em nome de Jesus, aqui falou o profeta de Deus, Nelson Alves de Andrade. Estou tentando encerrar aqui.